Olá, amigos do canal Investir Cada Vez Melhor. Hoje a gente vai gravar a última aula desse tema análise técnica no mercado de ações. Já foram gravadas 4 aulas, 4 partes. A quinta parte seria aquela que vocês vão achar como Fibonacci, como usar o Fibonacci. Eu resolvi colocar um nome específico, tá? Então aqui a gente vai fazer a última parte para terminar o assunto, obviamente, a parte básica de análise técnica, tá? Recomendo a todos que não assistiram as primeiras partes, né, que assistam, porque na verdade o conhecimento aqui é cumulativo, ok? Sempre é bom recordar, né, que esses vídeos no meu canal têm um caráter apenas educacional, tá? Bom, então a gente vai comentar um pouquinho o que é o rompimento, né? Aqui está o rompimento desastroso da barragem da Vale, né, que ocasionou centenas de mortes, infelizmente, né? Espero que a gente possa aprender muito com esse episódio no futuro. Mas o que é um rompimento? O rompimento é quando a gente tem alguma resistência muito grande, seja para o mercado subir ou para ele cair, vale tanto para resistência como para suporte. Então, às vezes, olha esse ativo aqui, né? Então ele ativa. Eu marquei essa linha azul aqui, horizontal, mostrando a resistência. O ativo veio, bateu aqui e recuou. Subiu de novo, tocou lá e ficou um tempo abaixo até que rompeu. Então, quando a gente rompe uma resistência, seja o ativo que for, existe uma tendência grande daquele ativo dar uma esticada, tá? Como eu havia comentado há poucos segundos, se aqui fosse um suporte, a perda desse suporte também pode levar ao ativo perder bastante valor. Esse rompimento ele pode ser também através das linhas, né? Aqui eu tracei essa linha de tendência de baixa, né? O ativo que é o Itaú, no caso, ele vinha caindo, tal, chega no ponto ele tentou romper aqui, não conseguiu, e aqui sim ele conseguiu, com uma barra forte e a hora disparada do preço. Então a gente tem que primeiro identificar onde estão as resistências, aonde estão os suportes, para no acontecimento de um rompimento a gente comprar aqueles ativos. E isso vale, pessoal, para qualquer periodicidade. Pode ser gráfico de 10 minutos, pode ser gráfico de 60 minutos, de um dia, semanal e assim vai. Obviamente, os alvos em cada periodicidade são diferentes, né? Um alvo num rompimento de 10 minutos, ele é muito mais curto do que num gráfico semanal, tá? Bom, vamos comentar um pouquinho agora sobre os gaps. Os gaps são intervalos de preços, né? Então acontece muito no gráfico diário de um dia para o outro, né? Então aqui, por exemplo, a empresa Ipera, né, que é o IP3, ele fez um topo, fez uma barra de baixa e no dia seguinte, olha o que aconteceu, já fez um buraco aqui. Toda vez que surge um gap, esse aqui ele passa a ser uma resistência ou um suporte no futuro, tá? Em geral, o mercado não gosta de gap, ok? Quais são os tipos de gap? A gente tem um gap de fuga. Então, às vezes, por exemplo, aquilo que eu acabei de comentar, tem aquela resistência, aí rompeu em gap. Esse rompimento é extremamente forte, tá? Só que também tem aquele ativo, subiu, faz um gap de alta e aí esse é o gap de exaustão, aquele que vai acabar o movimento que estava acontecendo. Esse gap diário é um gap que acontece no meio de movimento e, obviamente, o gap pode ser de alta ou de baixa, tá? Vou mostrar aqui nos gráficos que talvez vai ficar um pouquinho mais fácil. Então aqui a Petrobras, ela vinha em alta, fez um topo, recuou, fez um outro topo, ou seja, aqui a gente tem um topo duplo, que a gente vai comentar daqui a pouco. E aí depois, olha aqui, ela fez um gap. Então isso aqui é um gap de fuga. Então, quando tem esse gap de fuga, você vende, coloca o stop aqui em cima e olha a queda que teve. Gap de medida ou gap de área acontece no meio de movimento. O que é um gap de rompimento? Olha aqui, ou de fuga. Olha essa resistência que tinha no Itaú, de repente ela é rompida com um gap. Vai lá, sobe um pouquinho, faz um pullback e depois o ativo explode.
Então a gente tem que usar os gaps ao nosso favor. Lembrando que ele pode ser de alta ou de baixa. Olha aqui mais um gap de exaustão na Vale. O ativo subiu, 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 recuou um pouquinho, tentou subir, fez um gap aqui de exaustão e depois desabou por muito tempo. Então os gaps mais importantes é o gap de exaustão, que acontece após um movimento forte, pode ser para cima ou para baixo, ou o gap de rompimento ou gap de fuga, sinônimo, que a gente tem esses movimentos que eu acabei de mostrar aqui no Itaú. Tá? Então eu acho que a gente tem que trabalhar muito com gaps. O mercado costuma fechar todos os gaps, isso é um conceito que é muito comentado no mercado financeiro. E como o Oliver Velez fala, que o mercado não gosta, é por isso que ele vai fechar no futuro. Tá? Eu sempre comento, né, que a gente comentou sobre os rompimentos, mas tão importante quanto os rompimentos são os falsos rompimentos. Foi um dos conceitos mais difíceis para mim, para aprendizado meu, na minha carreira, foram os falsos rompimentos. Porque no primeiro momento eu achava que tudo que estava rompendo ia seguir o caminho. Então, às vezes, o ativo rompe e pode voltar com a mesma velocidade. Então, olha aqui, olha o que aconteceu. O Ibovespa foi lá, fez um fundo, olha aqui, um martelo, subiu, encontrou resistência, e aqui ele pegou e rompeu. Só que olha aqui que assim que ele rompeu, tinha uma nova resistência aqui em cima, que era essa LTB. Então, será que a gente compra? Volume parece que vai andar, não é verdade? A gente pode fazer uma compra, mas essa LTB não rompida deixa dúvida. Olha o que aconteceu. O mercado toca lá e cede. Tá? Então, a gente tem que colocar que você pegar um rompimento, ele é muito lucrativo, mas se você conseguir acertar esse falso rompimento, a gente pode ter um lucro muito maior, tá? Então, o ideal é assim, vamos supor que você tivesse comprado aqui, você compra, viu que o mercado, aqui ó, fez um padrão de reversão aqui, você pega, encerra a sua posição e vende o ativo para pegar essa queda aqui, tá? Quando suspeitar de um falso rompimento? Rompimento esticado, então aquela linha ali foi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 500 rompeu. Opa, está esticado. Baixa o volume tem que estar a favor do rompimento. Se ele rompeu e vai lá e deixa um pavio, né, uma sombra superior, isso aqui não é bom. E aquilo que eu acabei de mostrar, né? Rompeu aquela resistência, mas logo em seguida tinha uma nova resistência, ou tinha uma nova média móvel, um próprio gap. Tá? Como mostrado aqui. Ele tinha rompido essa linha, mas tinha essa outra aqui em cima, já dando negócio. Tá? Então não é uma receita de bolo. Olha aqui, mais um falso rompimento. Eu tinha traçado essa linha azul aqui, ó. Aí o ativo tocou aqui, foi lá embaixo, tocou e de repente rompeu. Opa, vamos operar vendido, né? Porque esse ativo vai cair. Ele rompeu e ia seguir, ele volta a subir. Alguns traders chamam isso aqui de traps, né? Que são armadilhas, né? Então, fiquem muito atentos a identificar os falsos rompimentos. Isso é muito importante. Bom, para finalizar, eu queria comentar sobre algumas coisas importantes. Vamos supor que você decida ser um trader, tá? Que ativos que você vai operar? Eu acho, é uma recomendação, tá? Uma sugestão, que os ativos eles devem ser escolhidos pelos fundamentos. Eu, particularmente, só faço operações de day trade ou swing trade em ativos que eu tenha conhecimento de fundamentos. Eu não fico operando ativos de baixa liquidez, tá? Ou, tal pessoa indicou, eu não faço isso. Obviamente, se você quiser, não vai ter muito problema. Mas isso é importante. Então, eu seleciono os ativos. Eu geralmente acompanho entre 40 e 50 ações. Eu já comentei com vocês, ativos, né? E eu vou fazer as operações tanto de longo prazo como de curto prazo nesses ativos. Isso aqui é muito importante, tá? Vira e mexe a gente vê nos fóruns de redes sociais, de YouTube e tudo. Vamos operar aqueles ativos com cotação em centavos. Fuja disso, tá? A variação é muito grande, não compensa, tá? Nem ativos cotados em centavos, muito menos aqueles com baixa liquidez.
Fujam desses micos. Bom, para você operar day trade, você vai usar o gráfico de 5, 10 ou 15 minutos. Eu particularmente uso o de 10 minutos. Para as operações de alguns dias, o gráfico diário. E para aquelas pessoas que não trabalham no mercado financeiro e que querem operar através dos gráficos, eu já tinha comentado que a melhor periodicidade é o gráfico semanal. Você pode fazer isso nos finais de semana, organizar suas táticas, tá? E aqui mesmo aquelas pessoas que usam o buy and hold, que segura aquelas ações por muito tempo, a análise técnica pode ser muito útil para o timing exato daquela operação. O mais importante, isso é extremamente interessante, é que a gente não misture os prazos. Só para vocês terem uma noção, eu tenho conta em 3 corretoras e cada corretora ela é focada num prazo operacional para não misturar as minhas operações, tá? Esse princípio aqui, a primeira vez que eu vi foi no livro do Dr. Alexander Elder, que ele fala que você sempre tem que ter, que é o princípio das 3 telas. O que seria isso? Vamos supor que o foco seu seja o gráfico diário. Você é um swing trader. Mas você precisa acompanhar o semanal e um gráfico inferior, de 60 ou 30 ou 15 minutos. Por quê? Esses outros gráficos vão te auxiliar na tomada de decisão, né? Então assim, os 60 minutos está dando compra, o semanal está dando compra, o diário deu compra também, você pode ter uma posição maior, tá? Se você é um position trade, você pode usar gráficos mensais e diários, tá? Então essa correlação entre as periodicidades ela é muito interessante, tá? Esse slide aqui eu vou comentar muito na aula de day trading, que eu vou postar depois, que é como eu opero as operações de curto prazo. Eu basicamente uso candles, tá? Quase sempre a gente precisa esperar a formação completa daquele candle. A gente precisa correlacionar o candle com o volume, que nós já comentamos, com os suportes e resistências, a relação com as médias móveis. Se aquele ativo está em alta, eu vou tentar comprar. Se o ativo está em baixa, ou eu não vou fazer nada, ou eu vou vender aquele ativo. A gente tem uma boa relação alvo-stop. E, obviamente, aqui é o último negócio. É o feeling daquela operação. Às vezes, eu tenho uma ótima indicação por um setup específico, só que o meu feeling daquela operação não vai entrar. O que eu não coloco é o seguinte. Colocar o feeling antes de analisar as outras coisas. O feeling é o final. O seu setup está perfeito? Beleza. Vou entrar ou não, tá? Isso aqui é importante. A gente só pode entrar numa operação, independente do prazo operacional, se você tem uma boa relação de 2 a 3 para 1, né? Ou seja, meu stop é de R$1, eu quero ganhar R$3 naquela operação por ação. Tá? E sempre isso, né? Você tem que avaliar todas as possibilidades. A gente tem que almejar lucros, mas tem que saber sair, pular fora daquela operação. Outra coisa muito importante que eu vejo nos traders iniciantes é a falta de paciência. Eles vão lá, compram aquele ativo e ele acha que o mercado, tal pessoa comprou, então nós temos que levantar porque a ação vai ter que subir porque ela comprou. Então, às vezes, você está certo na sua análise. Você comprou na hora certa, só que o ativo vai demorar um pouquinho daquela engrenada. Eu fiz isso aqui, essa analogia aqui, esse aqui é o Felipe Coutinho, ele jogou durante muito tempo no Liverpool, muito tempo. E após 4, 5 anos, o Liverpool não ganhava nada, ele falou, não, eu preciso mudar de time, né? E pressionou para ser vendido para o Barcelona. Foi vendido para o Barcelona numa operação milionária. E o que aconteceu? 2 anos depois, o Liverpool foi campeão da Champions League. Então, isso aqui é um bom exemplo que a gente precisa, às vezes, saber que a operação está correta, que a gente tem que dar tempo, tá? Então, a paciência é uma coisa fundamental. Por outro lado, a gente não pode ficar insistindo em trades que não estão dando certo. Então, você comprou um ativo, ele foi lá e estopou, você saiu. Aí deu um outro sinal, você comprou de novo e estopou. Eu já falei isso para vocês. Eu, no meu day trading, fiz uma operação, deu errado, na segunda deu errado, acabou. Não faço mais nenhuma operação naquele dia. Porque não adianta, aquela análise que a gente está fazendo não está dando certo. Isso vale também para operações no gráfico diário.
costumo falar, né, que a gente não precisa ficar fazendo aquela avalanche de trades. A gente tem que escolher a hora certa, o ativo certo, no momento correto, para a gente fazer as operações bem executadas, especialmente nas operações de day trading. Tá? Isso aqui é importante, né? O cara que está começando, ele quer estar sempre comprado ou vendido. Ele não aguenta, ele tem que fazer a operação. E tem hora no mercado que o mercado está morno, o mercado está indeciso, que a melhor coisa é o seguinte, faz caixa e fica de fora, fica aguardando o mercado dar sinais melhores. Né? É aquele cara que ele pega uma dupla de 2 para quem joga poker e quer jogar todas. Né? Agora, quando você tem uma dupla de AIS, opa, peraí, agora eu vou e possivelmente eu vou apostar muito. Né? Isso aqui é uma coisa extremamente importante, tá? De tudo que eu já falei nas várias aulas de análise técnica, quando os dados técnicos eles são concordantes, a gente tem maior confiança, melhor resultado e você pode operar mais aquele ativo em específico, obviamente dentro daquele limite do controle de risco que nós já comentamos, tá? Outra coisa fundamental é que as pessoas em fase inicial só querem operar comprado, a gente tem que saber vender também, tá? Esse livro é bem legal, do Dr. Alexander Elder. Eu não vou comentar, mas as figuras gráficas, tanto as figuras de continuidade como as figuras de reversão são extremamente úteis. Vou gravar um vídeo específico depois disso. Obviamente, os padrões gráficos junto com resistências, junto com volume, junto com análise de candle, tudo que a gente já comentou até aqui. Os indicadores também são fundamentais, tá? Eu aqui coloquei os que eu mais uso, especialmente as médias móveis e o MACD, que eu também vou comentar no futuro próximo sobre eles, tá? Obviamente existem dezenas, centenas de outros indicadores que eu não tenho a menor noção, tá? Eu vou comentar com vocês aqueles que eu mais gosto, que eu uso no meu dia a dia, que basicamente são esses 6 aqui, tá? Sendo que o MACD e as médias móveis são o que eu mais uso, ok? Bom, aqui nós terminamos as aulas de análise técnica básica. Espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se no canal e, se puder, compartilhem os vídeos. Muito obrigado e até a próxima.